Eu vou esperar os rolfistas entrarem para a gente começar a nossa live. Valdir, você está aí? Eu estou te ouvindo, mas eu não estou vendo a minha imagem. Será que a tua câmera está virada para você? Eu estou vendo uma porta. Essa porta é sua? Ah, tá. Eba! Agora sim. Cheio de truques. Pois é. Vamos ver. Ainda bem que você está aqui para. Imagina. Eu só tentar achar uma solicitação da Inês, já está aqui. Está só faltando a Ana Cris. Pronto. Inês entrou. Vai entrar? Cadê a Ana Cris? Vamos convidar. Hum, não sei por que que eu não estou conseguindo entrar com vocês. Inês e Ana Cris. Não está aceitando. Vamos ver uma coisa. Cadê a Ana Cris? Se vocês quiserem as duas sair e entrar de novo. Inês e Ana Cris. Vamos ver aqui. Vamos esperar só um pouquinho. Aqui eu tenho uma solicitação de Paulo Zampi, se por acaso. Ana Cris ou Inês. Se tiverem com outro celular, me avisem, tá bom? Vamos tentar de novo, Inês. Te adicionei de novo. Vamos ver quem é o Paulo Zampi. É capaz que seja a Ana Cris. Sim. Ou não, né? A Inês, sim. Opa, Paulo, não era para você entrar. Você consegue sair? É a Inês. Você pode participar, mas não pode entrar para falar, Ah, porque a gente tá. é só... Desculpa. Agora, como é que você vai fazer Não, para sair? eu segui a instrução daí, então me saio. Isso é ótimo. Desliga e liga, sai do Instagram e entra, que aí você vai sair. Gente, onde que tá? Inês entrou, eu já pedi para entrar. Ana Cris não está aqui. Ah, pessoal, me desculpe, eu sou um pouco devagar ainda no Instagram. Pedi de novo para entrar com o vídeo com a Inês. Valdir, você tem um outro, você está no celular, né? Sim. E eu não estou achando a Ana Cris. Gente, cadê vocês? Pessoal, tem um pouquinho de paciência. A gente precisa estar com todo mundo aqui, porque tem um trabalho lindo para apresentar. Estou vendo todo mundo que está entrando.
A Inês já pediu várias vezes, eu já aceitei várias vezes, vou aceitar de novo, Inês. Entrar ao vivo. Será que se a gente sair e entrar de novo, funciona? Vou me arriscar. Vamos sair e entrar de novo? Todo mundo? Não desistam, tá bom? Espera um pouquinho. Não, não consigo nem encerrar. Inês, eu coloquei você como moderadora. Será que você vai aparecer ao vivo? Gente, se alguém souber qual mágica tem que fazer para colocar todo mundo aqui dentro, tá difícil. Não sei, ela tá aqui como vídeo ao vivo. Inês, fala alguma coisa para ver se você tá aí. Não, tá fora. Bom, não sei por que a Inês não está conseguindo entrar para participar. E a Ana Cris também não está aparecendo aqui. Gente, não sei muito o que fazer. Vamos ver. Remover do vídeo ao vivo. Inês Hoffman. E agora eu vou colocar você de novo, tá? Vamos ver aqui. Ana Cris, se você tiver aí e quiser colocar de novo um pedido. Boa. Não. É Ana Cris Pinheiro. Aê, ela entrou. Vamos ver se ela entra na nossa tela. Pronto, entrou mais uma. Ufa, que loucura. Cadê a Inês agora? Gente, ele tem vida própria, né? Você sabe que ele pensa esse Instagram. Vamos tentar uma última vez, Inês. A Inês está pedindo, já coloquei ela várias vezes, não estou conseguindo manter ela. Gente, boa Ah, que noite. bom. Desculpa, As pessoas se mantendo aí. eu achei que o convite ia vir aqui pelo Instagram. Não, é você que tem que pedir. Você não viu meu vídeo. Bom, vamos ver se ela vai entrar. Inês, a gente está te aguardando, tá bom? Ana Cris, se eu tiver como mandar mensagem para ela, assim que ela pedir aqui de novo para entrar, vocês me avisem que eu paro tudo para falar, tá bom? Tá Não bom. quero perder ela. Inclusive porque ela ia começar no papel principal. Vamos fazer o seguinte? Ana Cris, Valdir, comecem a se apresentar. Eu quero abrir a live sem estar todo mundo. Tomara que a Inês entre rápido. E falando que é um prazer poder estar aqui falando de Rolfing de novo. Rolfing para pânico, na verdade. A experiência que a gente tem com os casos de pânico, como que o Rolfing pode ajudar, aonde o Rolfing entra, onde o Rolfing não entra, né, que não é para tudo. E acho que vai ser uma live muito bonita, tá bom? Então, se vocês puderem, Ana Cris e Valdir, começar a se apresentar, eu quero que cada um fale o nome completo, aonde atende, qual é a formação e quanto tempo tem de Rolfista, de Rolfing, formado no Rolfing. Tá certo. Quer que eu comece, Valdir? Pode começar. Tá bom. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite à Associação Brasileira do Rolfing, Milana, que organizou esse encontro.
A minha formação começou... Eu sou formada pela Universidade de São Paulo em Educação Física e Esporte e também em Medicina Integrativa e Bem-Estar pelo Instituto Albert Einstein. E a minha formação no ROF eu comecei no ano de 2006, na Alemanha. Tive que interromper e dei continuidade no Brasil a partir de 2015. Me formei pela Associação Brasileira. Em 2023 eu completei a formação avançada. Tenho também formação em experiência somática, em terapia crânio-sacral e na parte de movimento, Rolf Movement, claro, né? E também no Pilates, de Gyrotonic, de Aerokinesis, enfim, tem um repertório grande aí de movimento. No momento eu estou atendendo em Campinas e também em São Paulo, né? Atualmente no bairro Perdizes. É um prazer estar aqui com vocês e a gente está aqui conversando de um tema tão importante, tão atual e tão necessário. Obrigada a todos que estão entrando aqui na live e desculpa aí pelo meu atraso que eu me enrolei um pouco aqui na tecnologia. Obrigada, Ana Cris. Valdir, você quer falar? Sim, inicialmente, boa noite. Agradeço também o convite. E eu moro em Vitória, né? Eu trabalho em Vitória. E a minha origem acadêmica é na Química, pela Unicamp. Eu me iniciei no autoconhecimento há uns 40 anos atrás, através da prática do Tai Chi, do Qigong, né, que são práticas taoístas de meditação e movimento, numa visão da biocinergia, né, que é um princípio holístico de codificação dos movimentos. Aí, durante 11 anos, eu trabalhei ensinando Tai Chi em grupos. E aí depois veio o Rolfing. Eu sou rolfista há 29 anos, e é onde eu pude aprofundar mais no conhecimento de anatomia, de fisiologia, da estrutura humana. Depois veio a experiência somática, onde eu pude aprofundar ainda mais no conhecimento da fisiologia do sistema nervoso autônomo. E também fiz educação visual, método Bates, e também uma formação de Soma Embodiment, né? Que é um projeto de uma professora de SI, no caso a Sônia Gomes. O meu projeto hoje é buscar, através do Rolfing, das conexões que a gente costuma buscar aqui no Rolfing, né? Conectar esse conhecimento em função de compreender essa relação na gravidade. Essa é a minha busca há 40 anos. Muito bom. Então, eu estou aqui em nome do Rolfing, né? Estou entrando pelo Rolfing. Meu nome é Ilana Kushner, eu sou economista, marqueteira, trabalhei 10 anos no mercado corporativo e me tornei rolfista há 20 anos. Eu trabalho como terapeuta corporal há 20 anos e as técnicas que eu uso são Rolfing, experiência somática, que é de estresse e trauma, e Padovan, que é de reorganização neurofuncional, né? Todas as técnicas são corporais, né? Então eu falo que eu sou uma terapeuta corporal e eu atuo como a gente faz no Rolfing, como eu aprendi, que é a base do meu trabalho, né? Tudo que eu uso de técnicas eu uso em cima da base do Rolfing. Eu atuo como terapeuta, né? Eu escuto a pessoa e eu vou através do corpo fazendo essa pessoa se organizar, né? Então, eu vou começar só falando um pouquinho do que é o Rolfing, para quem ninguém sabe, e de verdade, assim, eu vou pedir 1000 desculpas, mas eu não estou conseguindo colocar uma quarta pessoa no vídeo. Inês, se você puder pelo menos colocar o conceito do que é tecnicamente, cientificamente considerado pânico, escrito, acho que já pode ajudar se você tiver aí. Mas é muito triste que a gente não consiga colocar ela, né? E, enfim, o que eu tenho para dizer do Rolfing, né? O Rolfing é um trabalho de toque e movimento, onde a gente visa
movimentar a fáscia do corpo, que é um tecido conjuntivo que gruda todas as estruturas do corpo, tá? Então imagina assim que a gente tivesse músculo, osso, vasos, pele e não tivesse a fáscia, o corpo despencava. Então o que que estrutura esse corpo? Colado, inteirinho assim, é a fáscia. Só que, à medida que a gente vai tendo uso de postura, às vezes meio inadequado, né? Me lembro que eu escrevia bastante na escola, então esse braço, ele sempre ficou assim, e quando eu ia fazer um movimento assim, obviamente, né, repuxava um pouco, porque ela vai se moldando, né? Ela vai criando essas aderências, etc. Às vezes a pessoa teve um trauma, às vezes ela tem um hábito postural, e ele vai limitando essa face, vai limitando o movimento. E o Rolfing vai lá para liberar o movimento, para depois, com o Rolfing movimento, a gente libera na maca, né, com toque, e com o movimento a gente vai trazendo uma melhor organização para aquela pessoa na gravidade, tá bom? Olha, realmente, Inês, eu não sei nem onde que ela tá. Tô tristíssima, vou continuar tentando, tá? Ana Cris, você se sente à vontade de explicar o que que é o Rolf nas nossas, o que que é o pânico nas nossas palavras, porque a Inês é a profissional que estaria fazendo isso? Eu acho que você ia falar sobre a fisiologia, né, do pânico, que tenha mais a ver com a nossa abordagem, Sim, né? Quer mas falar? eu acho que, assim, o que que seria o pânico numa linguagem normal? Ó, a Inês está aí. Inês, por favor, escreve teu conceito do pânico aí. Eu não consigo te colocar para dentro. Eu desculpa. O que seria, para explicar o que que é o pânico, né? O pânico é um estado alterado, onde a ansiedade começa a tomar conta da pessoa, né? E ela começa a se perder nessa ansiedade, nos pensamentos, às vezes, e ela perde o controle desses pensamentos e dessa ansiedade, ou dessa ansiedade. E aí, isso aterroriza uma pessoa. Isso dá muito medo, né? Porque assim, como assim, onde que eu faço, o que que eu faço, etc. Então, assim, como que o Rolfing consegue trazer essa pessoa para um estado mais conectado, de mais segurança no corpo, para evitar essas situações de pânico, que pode ser que ela já tenha tido, e ela começa a ter o medo do pânico, o medo do medo do medo de ter pânico, né? Isso realmente é apavorante. Então, a gente pode diferenciar um estado de pânico de uma síndrome, que já imagina-se várias repetições, para Isso. ser o mínimo ali, no mês de tantas repetições, né? Não é, ou pelo menos um mês de intervalo, eu não me lembro. Daqui a pouco a Inês vai A conseguir Inês, entrar. né, o jeito que a gente tinha aqui, né, É, conversado, quem que ia falar um pouquinho de que a Inês, como psicóloga, ela ia trazer uma definição mais baseada na psicologia, né, que é uma das abordagens. E isso, né, nós que trabalhamos mais com essa abordagem através do corpo, né, a gente tem aquele olhar que rastreia os sinais do corpo, né? Como que o sistema nervoso está se manifestando, né? A ponto da pessoa chegar num estado que ela tem aquele medo da morte mesmo, né? As pessoas que passam por essa experiência e os relatos, né? Tem os mais diferentes de relatos, né? Mas assim, o que eles têm em comum é isso, é uma sensação de que ela está em perigo, né? Então o corpo começa a, a dar todos esses sinais, desde taquicardia, muda a respiração, a pupila dilata, todo o corpo vai se preparando para se defender, né? Então, esse é o nosso olhar que tem essa abordagem através do corpo que vai rastreando, né? Vai rastreando os sinais, os padrões, né? Então, a gente pode dar continuidade, quem sabe ela coloca na descrição, ou mesmo no decorrer aí da nossa conversa, ela consegue entrar. Eu tive um pouquinho de dificuldade, porque a última live que eu fiz, eu nem me lembro, né? E a gente entrava, entrava de um jeitinho diferente, mas enfim, não tem problema. que dê certo. Eu posso falar um pouquinho, Ilana, sobre a importância do trabalho multidisciplinar, né? De Sim. ter essa conversa entre os diferentes saberes, né? Porque o transtorno do pânico, né, e como você mesmo mencionou, existem, né, diferentes, vamos falar assim, categorias, não sei. Então tem as crises de ansiedade, né? Tem o ataque de pânico,
E quando esse ataque começa a acontecer com uma certa frequência, né, pode ser classificado como um transtorno, uma síndrome, onde entra aquilo que você mencionou, né, o medo do medo, né? Então, o que acontece? São quadros complexos, né? Que englobam corpo, cérebro, mente, relações, contextos de vida, meio ambiente, né? Então, é um quadro complexo e, portanto, os diferentes profissionais da saúde, cada abordagem pode contribuir de uma forma, né? Pode trazer um olhar e pode contribuir de algum jeito para auxiliar a trazer a pessoa, né, para um lugar de mais segurança, para ela compreender que o perigo passou e devagarzinho a gente ir construindo ferramentas. O que é o mais comum, assim? Pode me interromper, assim, né? Eu vou te interromper um minutinho. Então, isso que você está falando da importância da multidisciplinaridade para tratamento de estado de pânico, porque assim, se a pessoa está com medo de se jogar pela janela, e um remédio pode segurar ela e diminuir isso, esse remédio é extremamente necessário. Então, a entrada de um psiquiatra, ela é extremamente necessária, às vezes por um momento pequeno, às vezes por um momento muito maior ou para o resto da vida, mas ela precisa conseguir controlar esses, sabe, esses repentes, né? Eles não podem ser tão graves. Então, a gente pode precisar de um psiquiatra, de um psicólogo, de um psicanalista, juntos, né? Então, Vários o outros mais comum métodos. é esse mesmo, essa combinação do psiquiatra com o psicoterapeuta ou psicólogo é a combinação que a gente mais vê, né? Então, como você mesmo disse, não necessariamente o psiquiatra, eu já tive casos, né, de clientes meus que vieram, que estão com clínico geral, que estão com endocrinologista, até com geriatra, né? Enfim, o médico ele vai fazer esse ajuste da medicação, né? Vai fazer o ajuste, vai tomar cuidado para não ter o excesso, né? E, enfim. E a psicoterapia que foca mais na narrativa verbal mesmo, né? Nos significados, né? Acompanha a história, às vezes trabalha até no sistema de crenças da pessoa, né? Então, esse é o mais comum, né? E aí, onde que o Rolf entra nessa história, né? Foi o que você comentou, é essa abordagem através do corpo, que vai trazer para esse corpo, né? Primeiro, o senso de segurança, né? Ajudar ela, olha, o perigo passou. E depois ir trabalhando através da consciência corporal, né? Através do sensorial, e trabalhando como que a pessoa reconhece, olha, estou na iminência, né, de ter uma crise, por exemplo, quais são as ferramentas que eu tenho, né, para segurar essa onda. Então, esse papo da conversa entre os diferentes saberes é muito importante, né? Porque uma abordagem só geralmente não dá conta, né? E é muito importante entender como é que o estresse funciona no corpo, porque não é tudo mental, né? Enquanto está acontecendo alguma coisa, eu posso até estar com pensamento, eu posso estar reagindo a uma situação de trauma que eu tive no passado, né? Uma sobre-reação. Pode estar acontecendo uma coisa, na verdade, mas eu tenho uma sensação no corpo, né? E normalmente, se eu estivesse tranquila, nada de estado de pânico e tudo, ele estaria respondendo de um jeito onde os meus 5 sentidos iam estar super aguçados, consigo sentir cheiro, gosto das coisas, onde eu poderia ter uma relação tranquila com a pessoa, falar tranquilamente, estar quieta, observando, contemplando. Então, esse é um estado de eixo, né? Onde a pessoa está tranquila, né? E aí vem o perigo que pode vir em poucos segundos, em um milésimo de segundo, e imediatamente eu entro em guarda alta. E o meu estado físico muda. E é muito importante nossos clientes saberem quando o estado mudou, e não na hora do pânico, muito antes do pânico já tem uma mudança de estado, entendeu? Então esse copo já começou a encher. E aí esse estresse começa a fazer o quê? A pessoa começa a ficar de guarda alta. Ela já não está mais tranquila, respirando, comendo normal. Ela já está ali. O olho já fica mais arregalado, a tensão no corpo fica maior. E aí, ela está se preparando para lutar ou fugir.
Isso é muito rápido. Ela pode se manter nesse estado por bastante tempo, mas pode ser muito rápido, até ela resolver a situação. E às vezes a situação é muito perigosa, de fato. E ela pode entrar em congelamento, que é um estado de proteção do corpo, é bom que aconteça, né? Mas no congelamento, fisicamente, que é onde a gente vai no Rolfing, o olho está mais congelado, né? A pessoa não está mais se conectando e conversando, ela está ali no estado de, sabe, segurando uma superativação e parada, porque esse corpo está dando um sinal de alerta que ela simplesmente para quase de respirar, fica assim. Então, assim, ela não precisa estar surtando de medo, mas ela está com estado de estresse muito alto. Como que sai desse estado de estresse? Né? E é isso que a gente vai voltar, e agora o Valdir, dá só um segundinho, o Valdir, ele vai começar a explicar o que o Rolfing faz. Mas a gente atua aí, quando a pessoa chega para a gente nesse estado, a gente atua nesse lugar, reconectando essa pessoa com o corpo, né? Fazendo ela descarregar esse estresse devagarinho, percebendo o que você já falou, né? Esse campo de segurança. O rolfista precisa passar a segurança para a pessoa que está na frente, né? Para ela perceber o que esse corpo dá de conteúdo, de continente, o que a pessoa, às vezes com uma mão aqui, ali, etc., consegue também fazer ela se acalmar. Então isso, às vezes, que era o que você estava falando, só para a gente não deixar, né, desconectado, às vezes a pessoa já pode estar percebendo isso antes. E aí, evitar chegar no estado muito grande de estresse. Sim, Né? sim. Então, um pouco antes ela consegue. Então o Rolfing também vai ensinar isso. Então, Valdir, eu vou pedir para você explicar um pouco como funciona o Rolfing e como a gente pode ajudar o nosso cliente a encontrar recursos para lidar com pânico. Ok. O Rolfing, né, é uma abordagem que busca conectar a estrutura humana, né, ao campo da gravidade. Existe essa conexão intrínseca e que é inconsciente, e que, à medida que se conecta com o corpo, a gente começa a entrar em contato com essa instância que é inconsciente, que vem do sistema involuntário, que é o sistema nervoso autônomo. Então, a gravidade é um campo que pressuriza para o centro, né? Então, esse lugar visceral que é o que nos conecta com o campo da gravidade. E é um sistema que é autorregulador. Entretanto, na evolução humana, do chão de costas no chão, para virar, para se arrastar, andar de quatro apoios até ficar de pé, em algum momento na evolução, houve uma ruptura por causa da evolução do neocórtex. Então, a gente migrou mais para essa área alta do corpo, e a gente, aos pouquinhos, a gente foi perdendo essa conexão. Essa conexão, ela existe nos animais que estão em contato com a gravidade. Ali eles têm essa conexão, mas é uma conexão pelo involuntário. Em nós, humanos, a gente precisa reconectar. E essa autorregulação que nos animais é pelo sistema involuntário, o resgate humano é feito pela consciência. Então, é um trabalho de consciência. E essa consciência, ela está no indivíduo, que é essa verticalidade que nos individualiza, né? Então, a evolução, ela caminha de um processo coletivo, de uma inconsciência coletiva para uma consciência individual. Isso vai criar uma mudança na psique humana, porque a partir dessa conexão com esse lado visceral, né, é que a gente pode reorganizar as nossas relações de uma outra forma, né? Hoje a gente observa no contexto mais amplo, né, de macro, de coletividade, da cultura, como existem rupturas, né, abusos, violência, né? Isso tudo é decorrência de um indivíduo desconectado que cria coletividade, né, grupos desconectados que vai ampliando. Então a gente vai de tribo para nações, culturas que têm
ainda uma ação como se tivesse de quatro, né? Por ação e reação, né? Que é uma coisa da gravidade. Então, você cria esse conflito entre coisas que são complementares e que, na verdade, e que cria confrontos. Então, existe, por exemplo, eu sei que eu estou indo um pouquinho alto, Não, mas vai assim, só enxuga para as isso pessoas traz, no entenderem. caso, trabalhar essa relação do interno e o externo, porque existe essa relação interna de buscar a unidade individual com essa unidade, com a conexão com a gravidade. Agora, entre a gravidade e o indivíduo está toda a cultura, que acaba criando padrões, né, de como deve ser o corpo, do que é correto, ou de moda, né, de modelos de corpo, de como E o deve ser outro o te traz corpo. para dentro, né? Isso, quando, na verdade, o que o Rolf busca é uma orientação que venha de dentro, é uma conexão e uma orientação que venha de dentro e que esse eixo vertical ele conecta com o suporte, né, que são os pés, e a cabeça. Então, entre esse, esse lugar alto e baixo, o que se busca é ter continuidade entre cada segmento. Você sabe que E, ontem, deixa eu te interromper um pouquinho, quando eu tá, estou lembrando, né, quando a gente estava conversando, você e eu, você me falou uma coisa muito bonita, né? Que a relação com a gravidade, ela não é grupal. Não está todo mundo aqui que está falando do meu corpo, das minhas coisas, que está olhando de fora, que está se conectando com a gravidade, ela é individual, é né? individual. Então, como é que eu posso ser eu mesma e me conectar com a gravidade e tirar um pouco toda essa sobrecarga que a gente tem da cultura, da educação, da infância, do outro, né? Do olhar para o outro e começar a olhar mais para dentro. E a partir desse lugar, poder ser um indivíduo melhor e sofrer menos, né? Porque se eu Sim, estou sentindo a pressão disso tudo que você explicou, né? Desse todo que está me olhando, que está. Isso já me dá, né? Falta de ar, né? Agora, isso. quando eu olho para dentro, não. Então, o Rolf ele vai estar trazendo esse olhar para dentro de autonomia. Desculpa Isso. ter te interrompido, E pode aí, no continuar. caso, você escapa, você acaba transcendendo, vamos dizer, essa ação e reação, porque você aprende na vertical, em alguns momentos você não reage, e você retorna para si e busca uma orientação que vem de dentro. Essa é a grande mudança na humanidade. A gente se orienta muito pelo que vem de fora. Às vezes é mais forte do que, às vezes, a pessoa. E E aí, isso mais e prejudica a aí é pessoa, né? onde a gente pode auxiliar, no caso, resolver o pânico, que é trazer a pessoa de volta para o corpo dela. Ela tem um corpo. Onde que ela está? Onde está a atenção dela? Ela está ouvindo? Ela está olhando? Né? Um dos lugares é justamente a expressão do rosto. Quando você vê uma pessoa com medo, a gente percebe. Né? Uma pessoa com medo, por exemplo, cada um de nós aqui é humano, a gente já vive, né, o medo. Esfria a barriga, por exemplo, as pernas tremem, esfria as extremidades, os pés e as mãos. Isso são indicações de como o corpo ele mostra, né, o que está faltando. E aí o rolfista vai ver o que está faltando. Onde está desconectado, que ele pode dar suporte através do toque e através do processo de educação. Né? Aos pouquinhos, colocar a pessoa em contato do corpo e observar se a pessoa está conectada ao toque. Porque às vezes você toca uma pessoa, vem Não, memórias e começa a pera, vir coisas, né? E o corpo Já deu para fica perceber como é deixa eu desconectado. perguntar um pouquinho, abrangente, né? né? Sim, não, mas vamos devagarinho, vamos de pouquinho em pouquinho, cada um vai colocar uma coisinha para as pessoas irem digerindo. Então, Ana Cris, você tem uma experiência, né, de ter recebido alguém nesse estado, etc. Quer começar a contar para a gente como que você age como rolfista quando você recebe alguém nesse estado? Sim, tenho vários exemplos para dar para vocês. Assim, eu ainda não tive um caso de uma pessoa que me procura sem ter antes procurado
um médico, né? Ou ao menos um psicoterapeuta, tá? Eu não tive ainda um caso de uma pessoa vir direto. Em geral, a pessoa já está em contato com o médico, né? O Os rofista, a gente médicos que te encaminham, as pessoas? sim, já tenho casos de que me encaminham, isso me deixa muito feliz, porque eu acho que é uma evolução, né? Eu sinto que tá tendo essa volta, né? De olhar para o corpo e não separar mente e corpo, né? Tanto é que a gente fala, eu quando falo em doença mental, eu falo com muitas aspas, né? Porque não tem separação, né? É a comunicação que a gente chama de baixo para cima, up down, né? Desculpa, de cima para baixo e de baixo para cima, né? Uhum. E tem muitos estudos hoje em dia mostrando isso, que a comunicação, né, na direção, né, para cima, ela é até muito maior, né? Então o corpo está sempre informando o cérebro. Mas enfim, abri um parênteses aqui. Eu tenho casos, sim, de psicólogos, psicoterapeutas e médicos que encaminham para o trabalho, né, da abordagem através do corpo. Tenho. Aí o que que acontece? Como eu vou atuar vai depender do momento, né, do lugar que essa pessoa está, né? Então, assim, já está medicada, a frequência das crises já diminuiu, né? Como que tá isso? Então, lógico que é questão de observar. Eu Então, tenho você já pode casos fazer de... o rolfing se tiver mais calmo, né? Já pode botar na Sim, maca e fazer as 10 sessões sim, e tudo mais. sim, sim. Então, assim, eu nunca tive caso da pessoa na situação de terapêutica em sessão ter uma crise de pânico, tá? Mas sim de ter sinais de estar na iminência, às vezes só de lembrar, né? De me contar o fato, eu vou observando, o corpo já vai, né? Eu não preciso, eu nem me apego, na verdade, na narrativa verbal da pessoa, eu não me apego na historinha. Eu estou o tempo todo ali rastreando o que esse corpo está me dizendo, né? E no caso do Rolfing, o que é importante também salientar, que a gente trabalha devagar, né? O tempo é outro. A gente vai entrando pelas beiradas mesmo, né? Para que não tenha uma situação de retraumatização, né? Então, assim, eu tenho casos de sessões que eu não chego nem a tocar na pessoa, que eu proponho o autotoque, né? Então, eu vou percebendo, às vezes é muito para a pessoa, né? Às vezes tem o caso de eu começar a tocar a pessoa sentada, eu nem deito, porque deitou, muitas já se sentem vulneráveis, né? Eu tenho já vários casos, atualmente também tenho casos que eu estou ajudando no desmame do medicamento, né? Em diálogo com o profissional da saúde. Isso também é muito interessante, que eu estou percebendo uma abertura, né, dos profissionais de saúde para esse diálogo, né? Então, assim, eu vou ali acompanhando em que momento você está desse desmame. Ah, desci para 2 gotinhas, vou ficar 2 semanas nas 2 gotinhas, vamos lá, vamos perceber como que o seu corpo está se manifestando, né? Ah, eu percebo que o meu coração tá bom, tá assim, acelerando um pouquinho mais. Vamos lá. O que que a gente tem aqui de possibilidades, né? Perceber o que que pode acalmar, como que eu posso me autorregular, né? Aí já entra na parte de recursos, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso. Então, deixa eu contar um pouquinho, porque eu acho que eu tenho, sim, muitos casos de pessoas que entram aqui com pânico. Algumas que já estão acompanhadas por outros médicos, outras que não, né? Uhum. E o que normalmente eu faço? Primeira coisa, eu pego um capacho, que é um tapete de fibra de coco natural orgânico, que chama-se capacho, limpinho, né? E eu ponho embaixo dos pés, a pessoa peça autorização para ela pisar. Ela é desconfortável, né? Pinica, e ela começa a sentir o corpo. Porque de verdade, às vezes ela está totalmente fora, está chorando, ou está com aquele olho.
ela não está aqui. Então, eu vou trazendo ela pelo toque mesmo. Só que não é nem meu toque. Então, a primeira coisa, eu adoro esse capacho, ele é um grande parceiro meu. Põe o pé no capacho. Depois ela até gosta, né? Porque ela começa a voltar, né? Daquele lugar onde ela foi parar. E aí, eu peço para ela se reorientar, né? Me falar das coisas que ela está vendo, qual a relação que ela sente, o que ela sente no corpo quando ela está vendo alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho meu esqueleto aqui, e tem gente que detesta olhar para ele, né? Mas ele é didático, ele é de plástico. Mas assim, eu estou olhando, ele está me incomodando, então eu já comecei a me relacionar com aqui e agora. Eu vou distraindo ela desses pensamentos. Às vezes eu não consigo, tá? Tem casos que realmente a pessoa precisa falar. Então, eu peço autorização para me aproximar. E à medida que ela me dá autorização, eu chego, eu só pego na mão dela, ponho a mão no ombro, por exemplo, uma mão na mão, e eu olho no olho dela. E ali eu vou fazendo no ombro, por exemplo, uma pequena pressão, né? E eu falo, você está sentindo o teu peso na gravidade, no sofá? Quanto que tem? Ela fala, não. Normalmente ela fala, não, eu estou totalmente aqui, eu estou quase decolando. Por isso o capacho, por isso a pressãozinha, né? Para ela ir sentindo coisas. Às vezes pode ser desconfortável, mas não importa. Aí ela começa a se reconectar. Então isso é o legal da gravidade, né? Tem muita gente que é, por exemplo, um caso só de depressão, né? Não de pânico. A pessoa pode ser assim, totalmente relacionada com a gravidade. Ela não tem nada que tire ela. Já no estado do pânico, a pessoa já está totalmente fora. Então, ela precisa dessas duas direções que o Valdir estava falando, né? Então, organizar a pessoa nessas duas direções. Quando a gente põe ela na maca, quando já é possível, e a gente vai reorganizando os tecidos, ela sempre sai. Isso é um relato contínuo no meu consultório. Sempre sai sentindo mais os pés, sentindo eles mais alargados, sentindo que o peso desceu. É. E aí ela começa Ilana, a pensar como a e gente, vai e fala. perdão, como a gente está falando, né, no caso específico do pânico, né, agora o pânico, a classificação do pânico é uma. Agora, pessoas com crises de ansiedade, com histórico de depressão, entre outros, sim, tenho clientes que vêm diretamente para mim, sem ter São passado. graus D, né? São graus D. E é o Isso, que eu estou são falando, às vezes graus a pessoa D. vem sem um diagnóstico, às vezes ela vem com um diagnóstico, mas eu É, estou falando de estados altíssimos, né? sim, De pessoas que estão com pensamento. Outro aspecto que é importante é conhecer o contexto da pessoa, como é a rotina da pessoa, né? Porque às vezes você já está lá no consultório, etc., organizando, etc., e ela volta para aquele contexto de muita pressão, de muita opressão, às vezes. Então, existe esse trabalho também educativo para a consciência que está na mão, que ela tem esse poder de mudar no caso de contexto também. E isso, às vezes, é um desafio, né? E é importante a escuta do terapeuta, né? O rolfista normalmente Isso, tem uma isso. boa escuta. é, Para você conhecer isso, você tem que desenvolver uma escuta para você ir até onde a pessoa está em relação ao corpo sim. dela, né? Como é que é isso? E aí a escuta é importante, você ouvir a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa ela tem essa carência de ser ouvida. Uma pessoa que olhe no olho dela. Então, se Essa você questão da cria escuta, né, falando a essa parte, escuta e esse vínculo, a escuta então ela empática, vai né? encontrar ali, pelo menos ali ela tem um lugar que ela pode confiar. Ela tem alguém que ela pode confiar. Porque às É. vezes eu ouço que a pessoa me diz, olha, eu não confio em ninguém. Né? Então, vamos dizer, isso, quando eu ouço isso, eu olho para ela e vejo que ela não confia em si mesma também. Então, esse é simultâneo. Né? Então, a Então, ela poder confiança. confiar no terapeuta é muito importante, né? É, Também é Então, uma... por exemplo, como que o rolfista pode auxiliar no sentido de resgatar essa autoconfiança que ela perdeu, né? A Ana Que Cris ia falar uma coisa sobre empatia. eu isso ia vem do falar um pouquinho, suporte. eu acho que eu não sei quanto tempo a gente tem, e eu queria mencionar alguns recursos, né? Hum. Eu queria mencionar alguns recursos, né, para as pessoas terem uma noção da prática mesmo, né? O que se ela vier tanto para fazer uma sessão de Rolfing com questões relacionadas, né?
ou se ela se interessar também pela formação, para dar exemplos mais práticos de como o Rolfing, quais são as ferramentas, né, que o Rolfing usa, dar alguns exemplos práticos e quem sabe a gente aqui pegar uns 5 minutinhos para a gente experimentar uma dessas ferramentas, né? Então, assim, o pilar do Rolfing é a consciência corporal, né? Então, o toque que a gente ajuda a pessoa a dar contorno, né? A dar borda para esse corpo e entrar em contato com esse campo gravitacional que o Valdir descreveu de uma forma tão abrangente, né? Que a gente tem noção de que a gravidade é aquela força que puxa a gente para baixo, né? Mas essa é uma visão muito simplista da gravidade, né? Existe o campo gravitacional, existe sim o meu corpo, como que ele chega ao chão e como que esse chão vem ao meu encontro e me dá o suporte para que eu me sustente e para que eu me organize, né? E que eu perceba o meu aqui, o meu agora e a minha presença, né? Então tem várias práticas de aterramento, né? Tem a respiração consciente, tem o trabalho com os órgãos do sentido, né? Tem o que mais? Tem a presença empática que o Valdir mencionou, que é tão importante, que quando a gente demonstra, né, essa presença, esse olho no olho, eu tô aqui, eu tô te escutando, ali acontece, né, a mágica do Rolfing que a gente fala, né? Porque tem o cliente, tem o terapeuta, e aí tem isso ativa, falando de fisiologia, o vago ventral, né, que é o engajamento. E isso também traz segurança para a pessoa, né? Então, assim, tem várias práticas que a gente Eu acho que a gente traz. tem, Ana Cris, pegando um gancho que você está falando, alguns conceitos importantes no Rolfing, que é assim, primeiramente você observa o teu corpo durante o dia, né? Então você já vai pegando as mudanças, os estados de não tranquilidade que vai acontecendo, e ali você já começa a agir, então você já não deixa isso transbordar. A segunda coisa é que a Aida Rolf, ela falava uma coisa que, assim, eu brinco que ela era marqueteira também, né? Que ela sempre pedia para a pessoa observar antes e depois. Então, antes de uma sessão de Rolfing e depois, o que mudou. Antes de uma ação e depois, né? Então, quando eu uso, e de novo, o Rolfing, ele é um trabalho de um jeito de pensar e de enxergar o ser humano, né? Eu não vou jogar fora tudo que eu aprendi antes do Rolfing, todas as outras técnicas que eu tenho, mas eu vou usar elas segundo os princípios do Rolfing, um deles dos quais é o suporte, né, que a gente estava falando. Então, eu consigo usar, por exemplo, Padovan, que é um trabalho de reabilitação neurológica, para quem tem estados de pânico, para as pessoas que têm síndrome, para elas fazerem, antes de sair da cama, elas começam a fazer os movimentos que o Valdir estava falando, de engatinhar, de rolar, de se arrastar, antes de ficar em pé. E é impressionante como elas me relatam que elas conseguem sair da cama quando elas fazem os movimentos, né? Porque eles organizam aquele sistema nervoso. Isso não vem do Rolf, mas eu uso para organizar a pessoa. E tem também um trabalho muito grande de educação, que vocês também já falaram, né? Então, o que eu aprendo sobre o meu corpo para eu poder funcionar melhor sabendo como ele funciona. Então, isso que você falou do nervo vago, é que a gente tem todo tipo de gente assistindo a live, né? Mas é isso, né? Quando eu entro em ativação, é uma coisa do nervo vago que vai travar as vísceras e vai me travar. Quando eu estou em congelamento, gente, ele está no vaso dorsal, que a gente fala, né? No vago dorsal. Sim, Tá ali. associado. Aí eu preciso da descarga, que isso o Peter Levine traz na experiência somática, que é brilhante, que ele também vem do Rolfing, que é o bocejar, suspirar, espreguiçar, dar uma choradinha e começar a esvaziar o sistema e acalmar. Então, se eu entendo que eu funciono como um ser humano desse jeito, né, com carga de estresse, eu uso o Rolfing como um recurso para mim. Eu estou falando agora de cliente de Rolfing, né? Eu uso o Rolfing como um recurso para melhorar essa minha percepção, o meu equilíbrio, a minha mobilidade, para que eu perceba quando eu estou saindo dele. Eu tenho várias questões de muita ativação, que eu não me aproximo há muitos anos, porque muito antes eu aprendi a ir desligando. Então, só para terminar, tem uma coisa que a gente fala do Rolfing, que você aprende a entrar menos intensamente nas crises e a sair mais rapidamente delas. Entendeu?
E nessa parte, Lana, também, nessa parte de recursos e nessa parte educativa, né, que o rolfista ele é um educador acima de tudo, né? A gente também ajuda a pessoa, além dela se conhecer melhor e reconhecer os seus padrões, a ela também buscar as ferramentas que ela tem para usar de forma autônoma. Né? Então, quando eu não estou aqui na situação terapêutica, quais recursos eu tenho? Às vezes é um animalzinho, às vezes é uma caminhada, às vezes é dançar, é cantar, né? Eu tenho uma cliente que o recurso dela é cozinhar, né? Então, cada um vai achando os seus E recursos. também aprendendo tudo sobre limite. Quando eu entendi meu corpo no Rolf, isso foi antes da experiência somática, eu entendi meu corpo, eu comecei a entender que tem um limite aqui que não pode ser invadido. A pessoa não pode chegar e se jogar em cima de mim. É. Né? Ao mesmo tempo que eu também posso colocar espaço entre mim e o outro. Né? A Léo acabou de fazer uma live sobre Rolf Movement. Eu me lembro num avançado que ela falou: a coluna pertence a mim. Eu posso me relacionar com as pessoas com o braço, mas no Rolf a gente aprende que a gente não vai assim, né? Que a gente mantém as escápulas atrás e tudo, e vai criando esse espaço de aproximar e de afastar, e de estar mesmo seguro, a partir desse conhecimento. Tá muito perto, entendeu? Vamos experimentar um pouquinho alguma coisa? Uma coisa, deixa eu falar apenas uma coisinha. Sim. Em relação, por exemplo, a essa aquisição de consciência corporal, né, e a relação no campo da gravidade, observar esse movimento. Por exemplo, quando a gente acorda, como a gente fica de pé, como a gente começa a se mover, né? É um estado que você estava dormindo, é um estado de transição que você está aos poucos acordando. Lá pelo meio-dia, pela manhã, meio-dia, à tarde, como é que está o seu corpo, o seu estado corporal naquele momento? À noite, né? Quais os hábitos noturnos? Você vai dormir no horário que o corpo quer dormir ou você prolonga? É a mente que manda, né? Você quer fazer uma coisa, quer fazer outra, e aí você começa a ter um conflito que vai, vamos dizer, estressar o corpo e a pessoa vai se distanciando cada vez mais, a ponto de, quando você deita, quando você dorme, você não consegue dormir, por causa do acúmulo de estresse e de tensão. Então, por exemplo, quando você acorda, você acorda consciência. E quando você, no oposto, na hora de dormir, você entrega o corpo a esse sistema involuntário. Ele que comanda. Ele que te mantém a vida, que renova, que, né, ativa memórias importantes, elimina outras. Nada, né? Então, vou dizer assim, esse contato com a mente e o corpo, eu uso uma metáfora, é como se o cavalo e o cavaleiro. Né? O cavalo, no caso, é mais um instinto, né? Essa coisa do sistema nervoso autônomo, e o cavaleiro é o que vai conduzir. Né? Se eu não conseguir ter uma amorosidade com o cavalo, não assim conhecê-lo como ele é, para que eu confie nele e ele me conduza em alguns momentos, e em outros momentos, quando eu observo que ele está mais agitado, arredio, eu consiga realmente conduzir. Então, essa relação alto e baixo é mais ou menos esse relacionamento entre você e você mesmo. Ou seja, você que está observando e conduzindo, e você que está agindo, fazendo as coisas no dia a dia. A Inês não está aqui, né? Mas isso que você está falando está me lembrando de uma situação até que eu vivi de pânico, onde um pedacinho de mim, que era aqui, ficou no comando. E foi um caso, enfim, do nada, eu estava voltando numa estrada, teve uma perseguição entre a polícia e, sei lá, bandidos lá na frente, eu estava no meio. Então aquilo me apavorou até a hora que eles passaram na minha frente. E aí, quando eu cheguei, eu me perdi em São Paulo, né? E aí eu comecei a entrar em pânico.
E aí, realmente, eu falava, meu Deus, e agora? Onde eu tô? Posso ir lugar perigoso com o meu carro? O que que eu vou seguir? Uma placa, e uma parte de mim falava, Ilana, tá calma, tá tudo bem, já passou o perigo. Só olha as placas, uma hora você vai encontrar uma placa conhecida. Eu já não sabia mais nem onde eu estava, né? Mas essa vozinha, que eu adoraria perguntar para Inês qual é na psicologia, né? Essa vozinha que você está falando, né? Que às vezes é o cavaleiro mandando, ela me tira. Ela é segura para mim, então eu faço ela mandar no resto. Dos estados de desespero, das memórias, enfim. É isso. Ana Cris, dá para a gente uma vivência para a gente não perder totalmente a hora? Eu já não sei direito. Pessoal, então Tem poucos minutos. Vamos lá. eu acho que a gente só tem alguns minutinhos. Eu vou iniciar. A gente ter uma pequena experiência, uma pequena vivência, né? Aqui, caso sejamos abduzidos, né? Já fica aqui um agradecimento enorme pela presença, né? Afinal de contas é isso, é tudo que temos, né? É a presença, é o aqui e agora. E nada melhor do que sentir isso através do corpo, né? Então vamos lá. Eu não sei vocês, mas eu tô aqui descalça. Perceba um pouquinho aí o seu ambiente, né? Se você está no seu quarto ou na sua sala, onde for, dá uma olhadinha ao seu redor, veja os objetos, para você ir se orientando no aqui, no agora, nesse espaço que você escolheu para estar aqui conosco. Isso. E aí vai voltando aí para essa cadeira ou esse sofá, esse lugar que você escolheu para sentar com um certo conforto para nos acompanhar. Se os seus pés ainda não estiverem no chão, eu te convido a ajustar um pouco a posição aí na cadeira ou no sofá, para que os seus pés alcancem o chão. E a gente vai mandar atenção para o contato da pele, da sola do pé, seja com a meia, com o calçado, ou no tapete, ou direto no chão. Perceba o quanto de pele entra em contato com a superfície. Isso. Experimente apoiar as suas mãos nas suas coxas e vai imaginando que as palmas das mãos vão abrindo, esparramando, elas vão se esparramando pelas suas coxas. Imagina que ao mesmo tempo que as suas mãos estão tocando as coxas estão tocando as mãos. Os pés estão tocando o chão e o chão também está vindo ao encontro dos pés. E agora perceba os seus apoios na sua cadeira ou no seu sofá, a sua bacia, talvez as suas costas, talvez os seus braços. Quais são os pontos do corpo que estão encontrando apoio? Manda sua atenção para esses lugares. E ao ir percebendo os apoios, os territórios de contato, agora eu te convido a perceber a sua respiração. Como que ela está se manifestando no aqui e no agora. Não precisa mudar nada. É do jeito que ela vem. Perceba se tem algum lugar do seu corpo que se movimenta com ela. Se tem alguns lugares que ficam mais paradinhos. E se sentir vontade de levar a sua mão ou as suas mãos para algum desses lugares,
Faça isso, vai lá, entre em contato. Pode ser com um lugar que está se movimentando ou com algum lugar que ainda não quis se manifestar. Isso. Vou dar uma outra opção. Pegue uma das suas mãos, escolha, a axila do lado oposto. Coloca essa mão aí nessa axila. Eu, por exemplo, estou com a minha mão direita na minha axila esquerda. Você pode também colocar a outra mão na outra axila. Observe se nessa posição algo muda na sua respiração. Fique aí o tempo que você quiser. Perceba se o seu corpo tem vontade de fazer qualquer movimento. Eu, por exemplo, estou me inclinando um pouquinho à frente, um pouquinho atrás, pendulando. Se você quiser, pode soltar os braços. Com curiosidade, vai observando cada um desses convites. Se muda alguma coisa. E eu estou aqui com você. Estou aqui presente com você. Eu estou aqui. Isso. Voltando um pouquinho para a respiração, vou fazer mais um convite. A gente vai inspirar e na hora de expirar a gente vai prolongar essa expiração. E quem quiser pode até trazer um som, por exemplo. O som de ar que vai abrindo espaço no corpo. E perceba se muda alguma coisa nos seus apoios, na sua sensação geral. Se alguém quiser escrever uma palavra aí nos comentários, deixar uma palavra da sensação geral, fique à vontade. A gente vai ficando com essa sensação da presença, de estarmos juntos, olhando, né, para um tema tão importante para nós, para o coletivo, porque quando a gente se cuida, a gente está cuidando do outro, né? Eu costumo dizer que o cuidar-se é um ato de amor, né? Cuidar-se, cuidar, ser cuidado. Ainda estamos aqui, Lana, se você quiser trazer algum... Então, eu estou olhando, na verdade não entrou nenhuma pergunta, mas entraram muitos comentários lindos e um conteúdo importantíssimo que a Inês acabou trazendo aqui. Muito obrigada, viu, Inês? Eu estou triste demais que que eu não consegui te colocar para dentro, ele só permitiu 3 pessoas, não sei por quê. Mas também quero convidar todo mundo, né? Se a gente pode depois ler tudo que tem aí, se tiverem perguntas, façam. Quero convidar todo mundo a curtir a página do Rolf, né? E se tiver interesse, aí entre em contato pela página mesmo, lá pelas mensagens, que a gente tem grupos de tudo ali, a gente tem grupos de Rolf Movement, a gente tem grupos que recebem mensagens com a programação que a gente faz no Rolf, dessas lives, das aulas gratuitas, das não gratuitas, da formação, etc. Né? E que curta também o Rolf. E eu quero Lembrando, né, Ilana, que, assim, independente da live, estamos à disposição, né? Escrevam perguntas, nos procurem, né? Estamos à disposição. a gente tem uma forma de vocês encontrarem um rolfista, né? E tanto no site, a gente tem o diretório de todos os rolfistas formados que são da associação, tá? Então vocês encontrem o rolfista, chama,
por estado, por país, que a gente pega toda essa área da América do Sul. Também tem o NAPER, que é o nosso Núcleo de Atendimento, Pesquisa, Educação e Rolfing, que funciona como ambulatório, com preços super acessíveis, então não venham dizer que o Rolfing é muito caro. E tem o Rolfing que é online, tá? Para quem não é de São Paulo, não consegue, também no NAPER, também fora do NAPER, tem vários rolfistas que atendem online, então assim, tem muitas possibilidades de experimentar o Rolfing, tá? Tem, o Gui acabou de entrar, tem o Rolf Movement, que a gente vem fazendo todo mês, uma aula, gente, ela é gratuita, com professores maravilhosos que a gente tem, para a pessoa sentir um pouco, né, o que o Rolfing pode fazer por ela. Então, experimente o Rolfing, tá? E a gente tem formações começando, então agora a gente vai ter uma formação começando em fevereiro, né? Para quem é da área da saúde, para quem não é da área da saúde. Então, entre em contato conosco, tá bom? É uma formação bastante... ela é longa, ela é um tanto custosa, mas assim, é para o resto da vida, né? A gente tem vários rolfistas com 80 a mais trabalhando, alguns professores ainda, e é muito bonito o trabalho, tá? Como a gente falou aqui, é muito acolhimento, muita escuta e muito resultado, tá bom? Então é isso, experimentem o Rolfing. Eu queria agradecer muitíssimo a presença do Valdir, da Ana Cris e da Inês, que estava aí com a gente, tá? E dizer que a gente está à disposição, tá bom? Então, se vocês quiserem dar uma palavrinha final, falar como que essa live tocou vocês, tem várias falas aqui. Eu queria tanto ler, não estou conseguindo acompanhar. Assim, espero que a gente possa ver depois os comentários. Queria agradecer a cada um de vocês que tomou esse tempinho para estar aqui com a gente, né? Eu falo por mim, mas falo pela comunidade rolfista. É uma paixão esse trabalho e é um privilégio esse trabalho, é o que eu posso falar, né? E nós vivemos o Rolfing, né? Nós vivemos o Rolfing e dessa forma incorporamos, e é por isso que passar para vocês, estar com vocês é tão gostoso e tão fácil, né? Porque é uma paixão mesmo. Falo por mim, mas acho que eu posso falar pelos colegas. Ok. De novo, agradecendo o convite, né? Eu também estou à disposição, né? Principalmente o pessoal aqui de Vitória que estiver nos assistindo, né? E a todas as pessoas também que eu puder auxiliar. Gente, realmente valeria a pena todo mundo ler as mensagens, mas são muitas. Tomara que fiquem mesmo, eu acho que não. E a gente pode fazer uma outra live, né? Com certeza. Gente, Tema é muito o que não obrigada. falta, né? Obrigada mesmo. Tomara que a gente tenha dado uma pincelada do que é o Rolfing, tá? E é isso. Boa noite para vocês. Beijo. Beijo.